Roberto, fazer uma análise aqui, é fácil e ao mesmo tempo é difícil. Quem desse time do CSA hoje, ele já tem um time base do CSA, né? Já tem? Tem. Talvez o Marcelo Cabo tenha alguma dúvida ali na linha ofensiva. Os ataques, talvez. Talvez ele repita o mesmo time que começou contra o Cruzeiro. Aí eu fico em dúvida se ele vem de primeira com é Thiago Max, né? Thiago Max. Thiago Max. Se ele vem de primeira, eu estou aprendendo o nome dos jogadores. Se ele ainda vem de primeira com ele ou se ele pode, até para trazer uma coisa diferente, vir com o Rômulo ou até o Popó, ali, porque tem mais mobilidade. Não é que o Thiago Max seja ruim, não é disso que se trata. São jogadores com características diferentes. Tanto o Rômulo como o Popó de mais velocidade e tal, mais movimentação. Thiago Max é um jogador mais fixo, aquele centroavante. Eu tenho essa dúvida por aí. Mas na sua opinião, é uma opinião só. E se não quiser dar, não precisa também. Desse time do CSA, quem seria titular no time do CRB? Eu acho que pelo começo de temporada, eu vejo, por exemplo, o David, goleiro. Vejo o Eduardo Biazos, zagueiro. Vejo o Gustavo Xuxa. E o Marquinhos. Eu vejo esses quatro jogadores, jogadores titulares. O Biazos no lugar do Simon. Do Albino. O Biazos no lugar do Simon. Do Simon. O David no lugar do Albino. No lugar do Albino. O Gustavo Xuxa no lugar do Jorginho. O Marquinhos tiraria o Léo? Não, o Marquinhos no lugar do Mike. Tiraria o do Mike. O Léo iria para o outro lado. Ia para o outro lado. Ia para o lado direito e o Marquinhos gosta de jogar do lado esquerdo. Isso. Então, seria 40%, né? 40%. Mais jogadores, ou menos isso. Mais ou menos 40% que a gente está com um goleiro aí, seria um pouco acima, um pouco menos, digamos assim. Biazos no lugar do Simon. O Biazos é um bom jogador. Aí você colocaria o alemão do lado direito, né? Isso. Lado direito, zagueiro pelo lado direito, que ele também faz. O Biazos. O David talvez tenha se exigido mais, né, Roberto? Sim. Nesses dois jogos do que o Albino, né? Por exemplo, principalmente nesse último jogo contra o Cruzeiro, o David foi muito exigido, principalmente no segundo tempo, e deu conta do recado. E deu respostas, né? Até no próprio jogo contra o Coruripe, ele é fundamental para o CSA não sair perdendo ainda no primeiro tempo. Ele faz uma defesa maravilhosa ali numa entrada do Beto pelo lado diagonal, né? Praticamente ali na pequena área, ele chuta e ele faz uma defesa com a palma da mão mesmo, esticada. Uma defesa de futsal que a gente chama. Sim, futsal, handball, né? Handball. Aí bate no Beto e vai para a linha de fundo. Aí o torcedor analisando, quer dizer, já não tem essa diferença toda, né? Não tem, porque assim, eu sei que você fez a pergunta, e se você inverter a pergunta, não é que você vai ter, por exemplo, eu acho que tem jogadores... Quem do CRB seria titular no CSA? Pois é, eu acho que no CRB o Hereda seria titular, o Fábio Alemão seria titular, o Falcão seria titular, o Anselmo Ramon e o Léo Pereira. Então, são 5 no CRB. 5. E aí eu acho que, assim, quando a gente fala, e aí tem duas posições, eu acho que eles se equivalem pelo que a gente viu jogar. Sim.
o cara pode estar puto da vida, mas dizer que o Gustavo Xuxa é melhor que o Jorginho, eu não estou dizendo que ele é melhor que o Jorginho, eu estou dizendo que ele hoje tem um rendimento superior ao Jorginho. E aí, sim, é por isso que ele seria titular. Sim. E aí eu acho que as equivalências, Elísio, são o Kevin com o William Formiga na lateral esquerda. Sim. E no meio, o Rômulo com o Jean Kleber. Sim. Esses dois, eles se equivalem. Então, tanto poderia ser titular um quanto o outro, mas eles se equivalem. Nos outros casos, não. Então, seriam 4 do CSA, que seriam titulares no CRB, 5 do CRB, que seriam titulares no CSA, e eu acho que 2 se equivalem. Agora, essa é uma avaliação minha. Sua. Né? Uma pergunta que você fez e uma avaliação minha. O Léo não seria titular, não? Léo Pereira? Léo Pereira seria titular no CSA? Seria. Ele é o 5º jogador. É o 5º. Hereda, Fábio... Simon, Fábio Alemão. Não, o Fábio Alemão, o Falcão, o Anselmo e o Léo. E o Léo. São 5 os titulares. Isso mostra o equilíbrio. Você disse uma coisa muito importante. Não é nem questão de quem é melhor do que quem. É quem está melhor agora. Isso. O Xuxa... Pelo rendimento que a gente viu até agora, né? Sim, até agora. Sempre dizendo, é muito difícil o Xuxa entregou mais do que o Jorginho. O Jorginho pode chegar no clássico e arrebentar. Sim, perfeito. Mas o Xuxa, até o momento, nesses 2 jogos, estamos avaliando só o alagoano. Que a gente não vai avaliar pré-Copa do Nordeste, você vê no jogo. Os 2 jogos que você saiu, os 2 jogos... Quem é melhor, eu acho que o Jorginho é melhor jogador. Sim, mas é quem está entregando mais. Quem seria titular nesse momento? E o titular, ele vai, não por ser melhor, ele vai por ter um rendimento melhor. E aí a gente vê, nessa sua comparação, eu acho correta, está correta. É por aí mesmo. A gente pode trocar um ou outro jogador, mas não é muito diferente disso que você falou, não. Tanto do CRB para o CSA, como do CSA para o CRB. Avaliando o momento. Não é quem é melhor, quem tem mais grife, quem vestiu camisas mais pesadas. Não é disso que se trata.